primeiramente nós precisamos saber o que é planejar, né? Planejar é o que é fazer um plano, uma planta, um projeto, é preparar, é esquematizar, é aprontar alguma coisa. E o que é um plano? O plano é quando eu determino algumas ações para atingir um objetivo que eu quero, uma meta. Aí eu construo um plano, um projeto. E o que é o planejamento? O planejamento é uma pré-determinação das metas que eu desejo e de que maneira que eu posso alcançá-las. Então, nas nossas vidas, nós precisamos traçar metas e como alcançar elas, isso é o planejamento. Determinar essas ações através de um plano e de um projeto, certo? E o que é confiança? Você já vem há alguns dias falando, ouvindo sobre confiança. O que é confiança? O que o dicionário nos diz? O que é confiança? A definição mais legal que eu encontrei de confiança é que confiança é uma crença de que algo não vai falhar, de que é bem feito ou tão forte que é suficiente para cumprir a sua função. Então, o que é confiança? É acreditar em algo que não vai falhar. E qual é a única coisa nas nossas vidas que não falha jamais? Deus. E nós temos aprendido também que, além de Deus, nós temos que confiar nas pessoas e nas instituições. Então, de acordo com essas duas definições, será que confiança e planejamento são duas coisas que se contradizem? Eu quero dizer para você de forma alguma, né? Existem algumas pessoas que dizem que vivem apenas pela confiança em Deus, vivem apenas pela fé. Você pergunta assim para ela, o que você vai fazer em 2017? 2017, seja o que Deus quiser. Não traça planos, não traça metas, né? E eu quero perguntar para você, será que Deus é contra planejamento? Você acha que Deus é contra planejar? Então, por que será que nós não planejamos? Por que a gente prefere viver uma vida Zeca Pagodinho? Você sabe como que é a vida Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É assim que você leva a sua vida? Estilo Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu? É assim que um cristão deve viver? Não, queridos. Jesus não disse, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Conta uma história de que havia um crente que confiava tanto em Deus, que ele chamou a igreja e lançou uma prova, um desafio para demonstrar a confiança dele em Deus. Ele falou, eu quero todo mundo no aeroporto, tal dia, tal hora, porque eu vou pular de um avião sem paraquedas. Os irmãos começaram a orar, Senhor, tira isso da cabeça dele, mas não adiantou. No dia e no horário pré-determinado, o irmão subiu. O avião decolou, alcançou determinada altura, e os irmãos lá clamando, Senhor, faz alguma coisa, tem misericórdia, ou dá uma asa para ele, ou faz alguma coisa, Deus. E os irmãos clamaram, oraram, e ele não mudou de ideia. Ele saltou sem paraquedas do avião. O que aconteceu com ele? Ele não criou asas. Não tinha um colchão lá embaixo esperando ele, igual nos desenhos animados. Ele simplesmente se arrebentou inteiro e morreu na hora. Porque isso não é confiar em Deus. Satanás disse assim para Jesus,
quando ele levou ele para tentá-lo, levou ele no mais alto lugar de Jerusalém e disse assim: olha, atira-te, porque na palavra do teu Deus disse que ele vai lançar a mão dos anjos para que eles te segurem. E Jesus respondeu assim para ele: mas também está escrito, não colocarás o teu Deus à prova. Então, queridos, nós temos que confiar em Deus? Sim, nós temos que confiar em Deus. Mas a nossa confiança em Deus, ela precisa ser uma confiança baseada em sabedoria. Confiar em Deus não significa desafiar a Deus. São coisas diferentes. Deus é Deus e Ele não precisa de você para provar que Ele é Deus. Não adianta você querer lançar-se de um avião sem paraquedas que você vai se espatifar no chão. Nós precisamos saber que a nossa vida tem que estar submetida, além das nossas vontades, à vontade do Senhor, aos planos do Senhor. Então, planejar, o que é planejar? Planejar é uma arte. Por que quem planeja é uma artista? Por que o planejamento é uma arte? Porque quem planeja, dizem que quem planeja, ele já realizou 50% das tarefas que ele planejou. Só o fato dele ter planejado, ele já alcançou 50% das metas. Planejar é uma arte. E, infelizmente, no meio cristão, né, existe uma falsa concepção, uma falsa ideia de que não é necessário planejamento porque o crente deve viver pela fé. Sim, o crente deve viver pela fé. Mas nós vamos ver aqui alguns exemplos de que a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos sim planejar. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios 16:3. Diz assim: confia ao Senhor as tuas obras. Em algumas versões pode estar os teus planos, os teus desejos. E os teus desígnios serão estabelecidos, e as suas vontades serão realizadas. O que está querendo dizer aqui o escritor de Provérbios? Olha, faz o seguinte: confia no Senhor, porque aí Ele vai abençoar os seus planos e eles vão dar certo. Se eu preciso confiar no Senhor para os meus planos darem certo, isso significa que eu preciso ter um plano. Para eu confiar nele, eu preciso ter um plano. O plano precisa existir. Eu preciso ter uma meta, eu preciso ter prazos a serem cumpridos. Eu preciso sair da minha zona de conforto e planejar os meus alvos, as minhas metas, aquilo que eu quero. Você já planejou a sua vida para 2017? Você já colocou diante do Senhor quais são os desejos do seu coração? Jesus, Deus, Ele foi o maior estrategista. E é o maior estrategista de todos os tempos. Desde a criação, o Senhor planejou tudo. Ele, durante toda a Bíblia, você vê Ele estabelecendo um plano e capacitando pessoas para que o plano dele pudesse ser executado. Jesus não disse assim, simplesmente, olha, Ele fez o mundo em 7 dias. Cada dia Ele fez uma coisa. E no 7º dia Ele planejou o descanso. Até isso, planejamento para o descanso, para o nosso conforto, para a gente relaxar um pouco, para a gente se distrair um pouco. Deus colocou no coração de Noé o plano de construir a arca. Nunca tinha chovido na face da terra e Noé começou a dizer para as pessoas que ia chover. As pessoas não acreditaram nele, mas ele confiou que aquele plano que estava no coração dele era um plano que vinha de Deus,
E mesmo nunca tendo chovido sobre a face da terra, ele começou a construir a arca, mesmo com toda a zombaria que ele enfrentou. Abraão foi um homem que cumpriu os planos de Deus para a vida dele. Qual foi o plano de Deus para a vida de Abraão? Foi formar um povo, constituir uma nação eleita por Deus. E para que o plano de Deus se cumprisse na vida de Abraão, Abraão confiou em Deus quando Deus disse para ele: olha, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Abraão confiou no plano que Deus tinha para ele. Ele deu umas mancadinhas, né, quando ele quis dar uma ajudazinha para Deus, mas ele confiou no Senhor. Ele saiu, ele abandonou tudo, ele abandonou aquela terra, a família, somente um parente dele foi junto com ele. E os planos do Senhor se concretizaram na vida dele. 4 gerações. Até que nós chegamos em José. Quando a gente chega em José, você quer ver mais o plano de Deus se cumprindo na vida de uma pessoa do que na vida de José? Desde criança, desde pequeno, ele era destaque, foi invejado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, trabalhou como escravo na casa de Potifar, foi desejado pela mulher de Potifar, foi preso. Na prisão ele revelou sonhos, até que um dia se lembraram dele e mandaram que ele desvendasse um sonho de Faraó. E quando ele desvenda o sonho de Faraó, Deus cumpre o seu maior plano na vida de José, que era o quê? A salvação do povo de Israel, porque os irmãos dele vêm para buscar comida, para que o povo todo não se perca, não perca a sua vida. Então, às vezes, queridos, a gente passa por lutas, às vezes a gente passa por dificuldades, e a gente acha que as nossas lutas, as nossas dificuldades, o nosso deserto, não é plano de Deus para as nossas vidas. Mas nós estamos enganados, porque nem sempre o desejo do meu coração é o desejo do coração de Deus, e nem sempre a forma como eu planejo as coisas é a forma como Deus planeja. Com certeza, assim como eu, você já deve ter vivenciado várias vezes na sua vida uma coisa que você queria tanto, e Deus fez de um outro jeito, e você fica chateado com Deus. Puxa vida, Deus, por que o Senhor fez desse jeito? Não era assim que eu queria, não foi dessa forma que eu planejei. Mas o Senhor diz para nós: bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim a que desejais. O Senhor tem pensamentos de paz para nós. O Senhor tinha pensamentos de paz para José. O Senhor tem pensamentos de paz para Moisés, para libertar o povo do Egito. Moisés foi um grande estrategista. Ele só não alcançou a terra prometida não por culpa dele. Ele não alcançou a terra prometida junto com o povo de Israel por causa da murmuração e do pecado do povo. Mas ele foi um grande estrategista. O que você faria se atrás de você tivesse o deserto e à sua frente o Mar Vermelho? Moisés foi uma pessoa que planejou e confiou cegamente no Senhor. Depois de Moisés, nós vemos Josué. Deus deu para Josué planos para ele conquistar a terra prometida. As pessoas disseram: não, lá tem gigantes. E no coração de Josué estava: não, aquela terra é a terra que o Senhor nos deu. Ele não duvidou do plano que Deus havia colocado no seu coração, mas ele confiou. E eles alcançaram a terra prometida através de Josué. E Davi também foi um grande sonhador, uma pessoa que planejava muito. E qual que eram os planos de Deus para a vida de Davi? Era conseguir um período de paz para Israel. E você pode ver que Davi guerreou várias guerras. Deus deu várias estratégias de guerra para ele, para que através da vida de Davi, Israel tivesse paz, porque Deus tinha um plano para a vida dele.
E Jesus? Jesus, desde a concepção dele, ele foi planejado pelo Pai. Maria concebeu pelo Espírito Santo. José entendeu aquilo. Jesus cresce. Ele usa estratégias para poder chamar os discípulos para chegarem para perto dele. E Jesus, ele era tão organizado, que ele sempre mandava discípulos à frente dele para preparar as coisas, de tanto que ele planejava. Ele falava assim: olha, vocês vão antes naquela cidade, vão vendo aonde que eu vou ficar, onde que eu vou dormir, o que nós vamos comer. Quando ele entrou em Jerusalém, um pouco antes de ser crucificado, ele mandou eles irem lá em determinado lugar para pegar o jumentinho que ele ia montar. Ele disse: olha, vocês vão em tal lugar, é assim, assim, assim que vocês vão encontrar. Aí vocês vão alugar, pegar uma determinada sala e ali nós vamos fazer a ceia. Teve uma vez que 2 discípulos falaram assim: ai, Jesus, a gente foi em tal cidade, eles não quiseram nos receber, amaldiçoa aquela cidade, acaba com elas. Aí Jesus, penso eu, Jesus olhando para aqueles discípulos, falando assim: meu Deus, eles não entenderam nada, eu não sou o Estado Islâmico, a Al-Qaeda, eu vim promover paz. Mas ele planejava, ele era organizado. Quando ele fez o milagre da multiplicação, o que ele fez? Ele pediu para que as pessoas se organizassem em grupos de 50, em grupos de 100. Certamente o grupo de 50 era o grupo dos mais idosos, e os grupos de 100, os grupos dos mais jovens, que comiam mais rápido, comiam mais. Jesus era extremamente detalhista. Ele planejava com detalhes todas as coisas que ele ia fazer. Nós vemos Paulo planejava as viagens dele. Nós vemos em Romanos capítulo 15, ele escrevendo aos irmãos lá de Roma, dizendo assim: olha, eu planejei muitas vezes ir ter com vocês, mas não deu certo. Mas agora eu vou. Dessa vez vai dar certo. Eu vou com vocês aí até Roma. Agora não vai dar, porque primeiro eu vou passar por Jerusalém, vou deixar a oferta dos irmãos lá da Acaia, e depois de Jerusalém eu vou ir para Roma, vou dar uma descansadinha em Roma, vou ter comunhão com vocês, vocês vão levantar uma oferta para me abençoar, e de Roma eu vou para a Espanha. Porque o meu negócio é com os gentios. Eu quero anunciar aonde Jesus nunca foi anunciado. Paulo planejava. E nós vemos Deus dando estratégias de planejamento para a igreja. Jesus disse para eles irem por Jerusalém, depois pela Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso era um planejamento estratégico. Era estratégia. O nosso Deus, queridos, é Deus de planos e estratégias. O Senhor planeja todas as coisas, nenhuma folha cai do céu se não for vontade do Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 14, verso 28. Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo aqui para eles? Olha,
É Jesus que está dizendo isso daqui. Se alguém quer construir uma torre, essa pessoa precisa sentar, ela precisa calcular, ela precisa planejar. Ele diz assim, olha, não existe problema em sonhar, não existe problema em planejar, não existe problema em desejar, mas é preciso administrar bem esse plano, esse desejo. Eu, na minha reforma, se não fosse o irmão Pedro na causa, misericórdia. Eu estava ralada, quero aqui honrar publicamente a vida do irmão Pedro, que se não fosse ele, eu estava literalmente na roça, irmãos. Literalmente na roça. Deus colocou um desejo no meu coração de trocar de casa, sem dinheiro, sem condições, sem nada. E eu queria trocar de casa de qualquer jeito. Eu falei, Senhor, faz um milagre. Eu quero, Senhor. Comecei a colocar aquilo diante do Senhor e orar, e orar, e orar, e orar. Só que eu fazia planos e nenhum deles se encaixava. Porque você já viu querer trocar de casa e não ter dinheiro? Até que um dia eu fui levar meu filho na casa de um amiguinho. E aí tinha uma placa de venda. Eu falei, você está vendendo a casa? Ah, eu tô. Aí eu falei assim, ai, nossa, essa casa ia ser muito legal, viu? Puxa vida, é bem no lugar que eu quero, tal. Ah, então compra. Eu falei assim, como eu vou comprar? Não tem dinheiro. Ah, mas você não tem a sua casa? Tenho, mas a minha casa ainda está em inventário, não posso fazer isso agora. Ah, mas se te interessar a casa, eu espero sair o inventário, ou eu espero seus filhos ficarem maiores de 18 anos para eles poderem assinar. Eu falei, tá, vou orar a respeito disso. Eu entendi isso como um sinal de Deus. E comecei a orar, e orar, e orar, e orar, e falei assim, Senhor, eu vou propor que a minha casa e a diferença todinha em cheques que eu tenho de carros vendidos, pré-datados, que nem meu eram do sócio do Rogério, assinado por ele. E eu falei assim, se ela aceitar, vai faltar um pouco ainda, mas o senhor vai prover esse pouco. Aí eu fui para ela e falei assim, olha, o que eu tenho é a casa, tanto em cheque, e só isso. E ela falou, eu aceito. Os cheques acho que vão terminar só em 2019. O dinheiro da diferença o Senhor proveu. Aí eu cometi o erro, queridos. Porque Deus fez cumprir o plano que Ele tinha colocado no meu coração, o propósito que Ele tinha colocado, mas eu meti os pés pelas mãos, porque eu já quis reformar a casa. E aí eu quis fazer uma coisa, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Ai, se não fosse o irmão Pedro, eu tinha feito muito mais. Eu chegava lá e falava assim, quebra essa parede. E queridos, me lasquei de verde e amarelo. Mas o Senhor, pela misericórdia dEle, pela graça dEle, Ele me ajudou. E eu coloquei um desejo no meu coração no final do ano passado e disse assim, Senhor, eu não quero entrar em 2017 endividada com dívida da reforma dessa casa. Aconteceram vários problemas, irmãos, vários problemas. Mas dia 20 de dezembro de 2016, eu consegui honrar todos os compromissos que eu tinha feito, todas as dívidas que eu tinha adquirido. Porque mesmo que a gente erre no nosso planejamento, nos nossos planos, mesmo que a gente meta os pés pelas mãos, como eu fiz, o Senhor, Ele é misericordioso, porque Ele tem pensamento de paz e não de mal a nosso respeito. Ele disse assim, qual é a pessoa que vai se
se propor a construir e não sente e não planeja quanto vai gastar. Eu pensei assim quando eu li aqui. Alessandra! Mas a gente aprende, irmãos, pela dor a gente aprende. E ele diz assim, qual é o rei que vai entrar numa guerra e ele não senta para montar uma estratégia para ver se o exército dele de 10 mil consegue vencer um exército de 20 mil? Ou seja, nós precisamos confiar no Senhor. Jó, não precisa abrir aqui, porque nós estamos já com o nosso tempo avançado. Jó, capítulo 22, versículo 28, diz assim, se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Ou seja, o Senhor diz assim, olha, se você planeja, isso é bom, isso é luz para o seu caminho. Mas Ele também diz que os nossos planos, eles precisam ser de acordo com o coração de Deus, para que a gente não venha se frustrar. Então eu preciso planejar? Sim, eu preciso. Mas os meus planos, eles têm que estar debaixo da vontade soberana de Deus. Eu preciso sonhar, eu preciso traçar metas, eu preciso desejar, eu preciso tudo isso, desde que tudo isso esteja de acordo com a vontade de Deus, e que eu submeta os meus planos, os meus desejos, os meus caminhos, aquilo que é plano de Deus para a minha vida. Salmo 37:4 diz assim, que o Senhor concederá os desejos do nosso coração. Jó 42:2 diz que os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Veja bem, se eu tenho um plano e eu submeto o meu plano ao plano de Deus, e o plano de Deus jamais pode ser frustrado, isso significa que se eu submeto o meu plano ao plano de Deus, eu também não vou me frustrar. Mateus 6:34 diz assim, não se preocupe com o dia de amanhã. Nós devemos lançar as nossas ansiedades ao Senhor. O Senhor nos ensina a viver dia a dia. E Ele diz, basta a cada dia o seu mal. Ele está querendo dizer aqui que eu não preciso planejar? Não, não é isso que Jesus está ensinando aqui. Ele só está ensinando aqui que nós não devemos andar ansiosos pelos planos que nós colocamos no nosso coração. Porque se a ansiedade toma conta de nós, acontece bobagem, besteira. Quando a gente tem um plano, mas a gente fica tão ansioso, o que a gente faz? Mete os pés pelas mãos e literalmente, perdão pela expressão, mas a gente dá com os burros na água. É para planejar? É, mas não é para a gente ficar ansioso. Provérbios 15:22 diz que onde não há conselhos, frustram-se os projetos. Isso significa que os meus projetos, eles têm que ter conselhos de outras pessoas. Conselhos de pessoas de nossa família, conselhos dos nossos irmãos espirituais, mas os meus projetos, eles precisam ser compartilhados. Provérbios 21, capítulo 5. Se eu tenho pressa, o que acontece então? Miséria. Então eu posso ter plano, mas eu não posso me apressar. Tiago, capítulo 4, versículo 16, diz assim, agora, entretanto, vós jactais as vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Jó 22:28 então diz que nós devemos planejar as coisas para que elas nos vão bem. Jeremias 29:11 diz que o Senhor tem para nós planos de paz e não de mal. Então eu não preciso ficar com aquela ansiedade, porque eu tenho que descansar no Senhor, entendendo que o Senhor, Ele tem o quê? Planos de paz para as nossas vidas. Lá em Lucas, o que o Senhor estava querendo dizer? Que quem não planeja bem não termina a obra.
Ou seja, se eu vou construir a torre e não planejo adequadamente, eu não consigo concluir. Ou seja, eu não alcanço o objetivo se eu não tenho um bom planejamento. Para encerrar, eu quero compartilhar com vocês. Não sei se a gente pode ter ídolo na Bíblia, né? Mas eu tenho o meu ídolo bíblico. E eu só não pus o nome do meu filho, o nome dele, porque o meu marido na época não deixou. Mas o Rafael era para se chamar Neemias. Eu sempre disse que meu filho, se eu tivesse um filho, esse filho se chamaria Neemias. Porque Neemias, para mim, é um exemplo de tudo, assim. Neemias, para mim, é o meu ídolo na Bíblia. Sabe por quê? Porque, vejam bem, Neemias, ele era um servo do rei. Ele foi servir o rei com um rosto triste. E o rei perguntou assim para ele: Neemias, por que você está triste? Gente, vejam bem. Olha o risco que esse homem correu. Primeira coisa, ele era copeiro do rei, ele não podia ficar triste, porque o copeiro do rei tinha que ser assim, ó. Ele tinha que provar antes para ver se não estava envenenado, para depois ele dar para o rei. E ele jamais poderia se apresentar triste diante dele. Mas eu gosto de Neemias porque Neemias, ele arriscou a enfrentar uma coisa que era impossível. Primeiro, porque ele arriscou entrar triste na presença do rei. E depois, quando o rei perguntou para ele por que você está triste, ele teve a ousadia de declarar que ele estava triste porque a cidade onde ele e os pais nasceram estava sem muros. Só que ele bem sabia que quem havia destruído os muros e quem não havia autorizado a construção dos muros era o rei Artaxerxes. E olha, ele desafia o Xexé, gente. Ele fala assim: olha, rei Artaxerxes, eu estou triste porque os muros estão derrubados. Sabe o que o rei poderia ter mandado fazer com ele? Podia ter mandado decapitar ele, podia ter mandado ele para a prisão, podia ter falado assim: quem você pensa que você é para dizer para mim que Jerusalém está sem muros? Você acha que não sei? Você acha que não fui eu que impedi que reconstruíssem os muros de Jerusalém, lá, conforme está relatado em Esdras? Mas Neemias, ele tinha planos, e ele submetia os planos dele à vontade de Deus. Porque vejam bem, queridos, eu faço questão de abrir Neemias. Neemias, capítulo 2. Neemias responde: olha, está tudo destruído lá em Jerusalém. E o rei disse para ele: o que você me pede? Gente, ele ia ter um pedido do rei. Ele podia pedir qualquer coisa. Era o rei. Ai, queridos, e o que eu acho mais legal aqui é que Neemias, ele faz aquela oração relâmpago, porque no versículo 4 diz assim: então orei ao Deus dos céus. Imagina, ele não ajoelhou lá na frente do Artaxerxes e fez aquela oração de 20 minutos, não. A palavra só diz assim: eu orei ao Deus do céu. Ele deve ter feito aquela oração: ai, Senhor, agora me ajuda, me socorre. Só que olha só que legal. Ele diz assim no versículo 5: olha, rei, se é do seu agrado, e se esse seu servo acha graça na tua presença, eu te peço que o Senhor me envie ajudar a cidade onde os meus pais estão sepultados, para que eu a reedifique. Ele já tinha sido cara de pau dizendo que Jerusalém estava destruída. Agora ele estava pedindo para ir reconstruir Jerusalém. Queridos, o rei, estando a rainha sentada junto a ele, disse assim: quanto tempo você vai ficar longe? E quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei um prazo.
Sabe o que eu acho demais em Neemias, queridos? Porque ele já estava com tudo arquitetado na cabeça dele. Os planos dele já estavam tudo direitinho. Porque ele conseguiu já dizer para o rei ali na lata, na hora: olha, eu vou voltar tal dia, rei. E o rei se agradou daquilo. Falou assim: esse cara é o cara. Por que ele é o cara? Porque ele sabe o que ele quer. Ele sabe quanto tempo ele vai demorar para conseguir o que ele quer. Imagina, se nós ficamos surpresos com o pedido de Neemias, imagina o rei. E o rei ficou surpreso. Só que Deus usou o rei para abençoar Jerusalém através da vida de Neemias. E o Neemias, então, ele enfrentou algo que era impossível. Mas olha só que legal. Ele listou as necessidades. Você acha que ele listou essas necessidades lá na hora? Você acha que ele traçou essas metas lá na hora? Você acha que na hora ele traçou esses planos, Deus deu uma luz, o Espírito Santo baixou ali? Não, queridos. Ele já tinha metas, ele já tinha planos. Veja bem. Ele disse assim para o rei, no versículo 7, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Ele previu as necessidades antecipadamente. Ele disse: olha, eu preciso de permissão para transitar. Me dá cartas, para que eu não seja impedido de chegar em Jerusalém. Depois, no versículo 8, ele disse assim: olha, rei, me dá também carta para Asaf, que é o guarda das matas, para que me dê madeira para as vigas da portadela da cidade do templo. Ou seja, ele diz assim: rei, eu preciso de material para trabalhar. Me dá uma carta aí para quem manda nas madeiras lá, que eu preciso de material. E o rei deu a carta. E como se não bastasse isso, ele disse assim: olha, rei, eu quero também oficiais do exército para me acompanharem, porque eu posso ser atacado. Ou seja, ele sabia que ele estava entrando numa guerra. E nós, muitas vezes, queridos, vamos para a guerra de peito aberto, sem estratégia. Nós guerreamos contra o maligno. Nós guerreamos contra as potestades do mal, que vivem nas regiões celestiais. E a gente quer ir para a guerra de peito aberto. Se nós queremos ir para a guerra contra Satanás, que é o nosso pior adversário, nós devemos ter estratégias. Nós devemos pedir para Deus suprir as necessidades. O que é que eu preciso para ir para a guerra? Eu preciso de permissão para passar. Deus, me dá permissão para passar. Eu preciso de material. Deus, me dá material. Eu preciso de proteção. Senhor, me dá o teu exército celestial para me proteger. Mas eu preciso ter estratégias. Eu preciso ter planos. E Neemias tinha tudo isso na cabeça dele. Na hora que ele teve a oportunidade, ele já estava com tudo certinho. E ele foi pedindo para o rei, e o rei foi concedendo. Gente, Deus é tão lindo. E essa história é tão linda, veja bem. Quanto tempo que esse homem ficou pensando na reconstrução dos muros? Quanto tempo faz que você tem o seu sonho? Quanto tempo? 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15, 20? Eu não sei quanto tempo já fazia que Neemias tinha esse sonho de restaurar Jerusalém. Mas chegou o dia. E quando chegou o dia, ele estava com tudo planejado. Tudo certinho, o que ele ia precisar, quanto tempo ele ia precisar. E quando Deus abriu a porta, ele sabia como, quando e com quem ele ia contar. Querido, Deus tem sonhos para mim e tem sonhos para você. Ele jamais desistiu dos sonhos que nós temos. Se nós colocamos os nossos sonhos diante da soberana mão de Deus, uma hora o nosso sonho vai se tornar realidade. Não é porque eu estou falando isso, mas é porque a Bíblia diz isso. Uma hora a porta vai se abrir, e quando a porta se abrir, você vai precisar estar preparado com tudo certinho na sua mente. O que você vai fazer? E isso foi o que Neemias fez. Mas vocês acham que ele ficou se achando por causa disso? Não. Olha o que ele diz:
tudo o rei me deu. E no final do versículo 8 ele diz assim: porque a boa mão do meu Deus era comigo. Ele sabia que ele não tinha conseguido aquilo porque ele tinha planejado só, não. Ele sabia que ele tinha conseguido aquilo porque a mão de Deus era com ele. Nós devemos pedir para que a mão de Deus seja conosco, queridos, em tudo que nós fizermos. Porque se a boa mão do Senhor estiver conosco, não existe plano que não vai ser bem sucedido. Não existe projeto que não vai ser bem sucedido. Sabe, o ano passado eu achei que Deus não tinha plano nenhum mais para a minha vida, porque tudo na minha vida dava errado, queridos. Eu já contei isso aqui para vocês. Tudo dava errado. Até que eu me lembrei de uma promessa do Senhor, feita pelo pastor Vandir no dia do meu casamento. Ele disse assim: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim a que desejais. Eu falei: Senhor, quando o Senhor fez essa promessa, o Senhor sabia que meu marido ia morrer. Então, isso é pensamento de paz, o Senhor, ao meu respeito. Eu não vou ficar mais aceitando que as pessoas falem que na minha vida dá tudo errado. O Senhor vai ter que me honrar, Senhor. E eu tomei posse da palavra. E comecei a traçar planos, metas e projetos. E todos os projetos eu coloquei diante do Senhor. E o Senhor cumpriu cada um deles, queridos. Cada um deles. Nós precisamos prever quais são as necessidades. Eu estou terminando. Tudo já estava arquitetado. Neemias, ele era tão sábio que no versículo 12 diz que quando ele chegou em Jerusalém, ele não saiu chegando, tocando trombeta e dizendo assim: eu vim reconstruir os muros. Ele chega em Jerusalém e ele vai sondar o pedaço. Ele vai sondar a área. No versículo 12 diz assim: eu não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Para ninguém. Até que chegasse o momento correto. Primeiro ele buscou informações de como estavam as coisas. Ele aguardou o momento certo. No versículo 16 diz que ele impediu que os inimigos soubessem o que ele tinha ido fazer lá. E por último, no versículo 18... Por isso que eu sou fã desse cara, gente. Olha o que ele faz. Ele convence o povo a ajudar ele. Ele diz assim no versículo 18, olha, ele diz assim: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortalecerão as mãos para a boa obra. Ele chegou lá em Jerusalém e falou assim: gente, aconteceu assim, assim, assado. A mão de Deus é comigo. Eles poderiam ter dito assim: não, se vira, se a mão de Deus é com você, que ela fique com você, faz tudo sozinho. Mas não, o povo começou a edificar junto com ele. O que Deus coloca no coração de uma pessoa pode ser a bênção para uma nação inteira. Ele motivou o povo. Ele despertou as outras pessoas e conseguiu ajuda. Eu quero deixar com você uma frase. Ele diz assim: comece a fazer o que tem que ser feito. Depois, faça o que pode ser feito. E de repente, estarás realizando aquilo que é impossível de ser feito. Ou seja, ele nos ensina que primeiro devemos fazer o que é necessário. Depois nós devemos fazer o que é possível. E de repente nós estaremos fazendo o que é inacreditável. Amém?